Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre as diferenças entre a respiração celular e a fermentação. Quando o gurizada está estudando o metabolismo energético da célula, já fica apavorado, porque é muito nome, é muito processo, é ATP para cá, é FAD, é NAD, é tudo aquilo, a gente fica muito confuso. Mas calma, hoje eu vou organizar esse pensamento para vocês e vocês vão entender quando ocorre respiração celular, onde ocorre, qual é a vantagem dela, o que precisa para fazer a respiração celular e a mesma coisa na fermentação. Veja, você faz respiração celular, mas também você e eu, a gente faz fermentação, somente um tipo. A gente faz esse tipo de fermentação aqui, fermentação láctica. E eu vou falar sobre elas, a diferença e os organismos. Então vamos lá. Primeiramente um geral. São dois mecanismos para o nosso corpo produzir energia. Veja bem, nós precisamos de energia para diversas coisas. Até uma bomba de sódio e potássio gasta energia. Quando a gente fala em energia a nível celular, você tem que se lembrar que essa energia é o ATP, adenosina trifosfato. Ela é como se fosse uma moeda universal de energia da célula. Para qualquer coisa, tu precisa movimentar o músculo, ó, tu vai usar o ATP. Tu precisa de um transporte por membrana ativo que gasta ATP? Então tem que gasta energia, então a gente usa ATP. Portanto, é uma moeda universal para o nosso corpo. Nós tiramos a energia dos alimentos e transformamos essa energia em ATP. Então, tanto a respiração celular quanto a fermentação fazem isso. Agora, você vai ver que a respiração celular ela é muito mais eficiente. E aí que a gente começa na primeira diferença. Olha só, aqui na respiração celular ocorre a oxidação, a quebra, a degradação completa da glicose. Veja, a glicose tem essa fórmula aqui, lembra lá? Bioquímica, carboidrato. C6H12O6. Portanto, uma molécula de glicose possui 6 carbonos. A gente quando come o nosso pãozinho, a gente digere o pãozinho, quebra o amido, vira maltose, quebra a maltose, vira glicose. Ela entra no nosso sangue e entra na nossa célula. Lá dentro da nossa célula, que ela vai fazer ou a respiração celular, ou a fermentação, e ela possui então 6 carbonos. Durante a respiração celular, todas as ligações entre 6 carbonos será desfeita. E quando quebra essa ligação entre os carbonos, a gente aproveita a energia delas para fazer a nossa energia, o nosso ATP. Agora olha só, a fermentação não faz oxidação completa. Ou seja, na fermentação a gente não consegue quebrar todas as ligações entre os carbonos. E por isso que a gente libera também o ácido lático, por exemplo, que é um produto final por não ter conseguido quebrar todas as ligações. Agora aqui, na respiração celular, a gente quebra todas as ligações e cada um desses carbonos que vai sendo liberado, enquanto que a gente vai quebrando, sai em forma de CO2. Então olha que legal, quando a gente está respirando, esse CO2 que sai é da nossa respiração celular. Veja que interessante, gurizada. Então, quando a gente está emagrecendo, em última análise, para filosofar, a gente emagrece, não quando, professor, eu estou suando aqui, estou emagrecendo horrores. Não, tu está desidratando. A gente está emagrecendo a gordurinha que é quebrada, o açúcar que a gente tem, que passa por esse processo para a gente queimar e produzir energia, o produto dele sai aqui, ó, pelo CO2. Então, olha que legal. O CO2 que a gente libera pode ter sido um dia o pãozinho que a gente comeu. Ou a massa, o arroz, a batata, né? Então beleza, gente, vamos falar aqui. A primeira diferença é essa. Então aqui oxida completamente, aqui não oxida completamente. Agora uma informação muito importante, anota aí. Pessoal, na respiração celular é um processo aeróbio. Ou seja, ela depende de gás oxigênio, ela depende do O2. Eu vou falar para vocês. Lá no final da respiração celular, tá lá o gás oxigênio. E ele que está atraindo elétrons para produzir em massa o ATP nessa última etapa aqui. Então veja, precisamos de gás oxigênio na respiração celular. Agora olha aqui, na fermentação é um processo anaeróbio. Portanto, não precisa de gás oxigênio. Falei que hoje tô com sede aqui, só um minutinho. Então olha, anota isso aí, dá aquela refletida. Isso é básico. Enquanto que aqui precisa de gás oxigênio, na fermentação não tem gás oxigênio, não há necessidade. Bom, eu falei para vocês que a respiração celular degrada completamente a glicose.
Ora, se degrada completamente, ela produz mais energia porque a gente conseguiu roubar mais energia dessa molécula. Portanto, produz bastante energia. Em média, a gente fala que é 38 ATPs. Pesquisas até mais recentes aí, entre as mais recentes, indicam que pode ser menos, porque para entrar o piruvato na mitocôndria gasta ATP e tal, então o balanço final pode ser menos. Mas para um balanço, assim, digamos, de prova de vestibular, para um cálculo ali de vestibular, de ensino médio, a gente pode falar que é 38, eu vou explicar por quê. Então, para uma molécula de glicose que entra na respiração celular, a gente produz 38 ATPs. Agora, olha só que triste. Na fermentação, é pouquíssimo ATP que a gente produz por molécula de glicose. São apenas 2. A gente produz 2 ATPs aqui na fermentação. Não importa se é fermentação lática, alcoólica ou acética. Produzimos 2 tipos apenas, 2 ATPs apenas. Outra diferença. Ocorre aonde, pessoal? A respiração celular, quando a gente fala, todo mundo já vai de cara. Não, a respiração celular é na mitocôndria. E tá certo, é na mitocôndria. Só que antes tem um processo chamado de glicólise, que faz parte da respiração celular, que ocorre fora da mitocôndria. Então ela ocorre tanto no citoplasma quanto na mitocôndria. A glicólise ocorre aqui fora, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória, acontece lá dentro da mitocôndria. Tranquilo? E aqui? A fermentação, gente, a fermentação acontece no citoplasma, porque veja, quando tem gás oxigênio, esse gás oxigênio que vai fazer a respiração, que vai auxiliar a respiração celular, ele está atuando lá na terceira etapa. Essa terceira etapa ocorre dentro da mitocôndria. Aqui não precisa de gás oxigênio, então não precisa também da mitocôndria. Beleza? Então vai acontecer no citoplasma da célula. Feito. Agora sim, gente, presta bem atenção para não confundir vocês. A respiração celular é uma só. Não importa se é nós que estamos fazendo ou até mesmo uma bactéria. Uma bactéria que nem tem mitocôndria, mas pode fazer na própria membrana dela. Pode fazer respiração celular. Mas estamos tomando como exemplo nós. Veja, então ocorre em 3 etapas aqui. Glicólise, que acontece no citoplasma. A glicólise é a quebra da glicose. É a primeira quebra que a gente vai fazer na glicose. Depois tem o ciclo de Krebs. Pessoal, o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. É lá na parte mais interna da mitocôndria. É um ciclo de reações importantíssimo que vai tirar muita energia da molécula de glicose e acabar de oxidar completamente. Eu vou falar dela. E a terceira etapa é a cadeia respiratória. Gente, a cadeia respiratória é a última etapa e ela sim que vai produzir em massa os ATPs e aí a gente finaliza o nosso processo. Então são 3 etapas. Agora não confunda. A fermentação, nós não estamos falando de 3 etapas aqui. Estamos falando de 3 tipos. E esse tipo ele varia de acordo com o produto que no final é produzido. Porque veja, eu disse para ti, na fermentação não ocorre a oxidação completa da glicose. Então tem que ter algum produto diferente do CO2. Então se o produto for ácido lático, no final, sobrou ácido lático ali, é fermentação lática. Se no produto final é o álcool etílico, o etanol, sobrou etanol nesses carboninhos que sobraram ali, sabe? Então é fermentação alcoólica. Se sobrou ácido acético, é porque a fermentação foi fermentação acética. Então o nome se dá de acordo com o produto final da fermentação. Agora outra coisa muito importante, eu estava falando para vocês. Aqui, pessoal, na fermentação não ocorre ciclo de Krebs, tampouco cadeia respiratória. Mas veja, a glicólise ocorre aqui também. Então isso você pode anotar. Tanto aqui na respiração celular quanto aqui na fermentação ocorre a glicólise. É preciso ter essa glicólise, ok? É a primeira quebra da molécula da glicose. Veja, a glicose tem 6 carbonos. Epa, quase botei 8, são 6. A primeira quebra e divide ela em 2 outras moléculas de 3 carbonos cada. A gente chama de piruvato. Esses piruvatos aqui, essas moléculas com 3 carbonos, sofrem transformações, se transformando em ácido lático, em álcool etílico ou ácido acético, dependendo do tipo que faz. Agora nós vamos falar sobre essas 3 etapas e depois eu vou falar dos 3 tipos de fermentação, beleza? Então olha aqui, anota aí, gente. Respiração celular são essas 3, já falei para vocês. Na glicólise, que está acontecendo lá no citoplasma, ocorre uma quebra. E de saldo positivo, por quebrar essa molécula de glicose, veja, já deu aquela primeira quebrada que eu falei para vocês. Então já dá para extrair uma energiazinha dali. Então na glicólise, nós produzimos de saldo positivo, veja, saldo positivo, 2 ATPs. Por quê, professor? Porque a gente gasta 2 ATPs, mas produz 4.
por isso o saldo positivo é 2. É claro, se você precisar se aprofundar totalmente na aula de respiração celular, você terá que assistir a aula específica de respiração celular, que a gente está falando só da diferença. Então, no final da glicólise, como saldo positivo, a nossa célula terá 2 ATPs, 2 NADHs e 2 piruvatos. Esses ATPs já vão ser utilizados ali na célula na hora. Os NADH e os piruvatos, eles entram na mitocôndria porque é lá que eles vão ser aproveitados. Perceba, o ciclo de Krebs, que é um ciclo de reações, vai ter um saldo positivo também de 2 ATPs. Veja, lembre-se só, entraram 2 piruvatos. Cada um desses piruvatos que entraram, que antes faziam parte da glicose, cada um deles entra no ciclo de Krebs. Então, cada piruvato, quando faz uma volta no ciclo de Krebs, produz 1 ATP. Mas como são 2 piruvatos por glicose produzidos, a gente já está dando o saldo final. Então, são 2 ATPs, 8 NADHs e 2 FADH2. Nesse momento, aqui, pessoal, no final do ciclo de Krebs, a molécula da glicose já foi completamente oxidada. Então, todos aqueles carbonos da glicose foram eliminados nesse momento na forma de CO2 que eu falei para vocês. Ó. Por isso, professor, quando eu tô correndo, tô aqui fazendo exercício, feito louco, meu coração dispara, minha pressão sanguínea sobe, eu tenho que respirar mais, eu fico mais ofegante. Por quê? Gente, basicamente, a gente precisa de mais gás e oxigênio para continuar fazendo respiração celular. Consequentemente, a gente está queimando mais glicose. Estamos queimando mais glicose, estamos liberando mais CO2. Quanto maior é a concentração de CO2 no nosso corpo, mais é a necessidade que a gente tem de eliminar ele. Por isso que ocorre esse aumento da frequência respiratória, falando agora da respiração, né, que ocorre na ventilação pulmonar. Então, por isso, gente, a gente precisa de mais gás e oxigênio para continuar aqui. E depois eu vou falar da fermentação sobre isso também. Beleza. E agora, professor, uma coisa que o aluno sempre confunde é esses ATPs que foram produzidos até aqui, eles já são utilizados pela nossa célula. Estão lá. Podem ser utilizados. Agora, o que confunde os alunos é esses NADH. O que são isso? Gente, NADH... Só um minutinho, né? Tem que hidratar, gente. Tem que hidratar. Hoje está muito seco em Curitiba. Dia raro em Curitiba, hein? Então, olha só. Os NADH e os FADH2 são moléculas que carregam elétrons riquíssimos em energia. Esses elétrons riquíssimos em energia, eles conseguem a partir da quebra das ligações entre os carbonos da glicose. Então, são essas moléculas chamadas de carreadora de elétrons que, quando quebra essa ligação entre 2 carbonos, eles passam ali, opa, me dá esse elétron aqui. E carrega. Carrega para onde? Eles carregam para essa última etapa. Olha só então, nós temos de saldo aqui 8 e 2. Aqui nós temos 2. Então o que entra? Entram na cadeia respiratória 2 mais 8, 10 NADHs e entram 2 FADH2. Cada NADH, nessa última etapa, vai produzir 3 ATPs. Essa última etapa acontece lá nas cristas da mitocôndria, aquelas dobrinhas na membrana, entre as duas membranas da mitocôndria. Beleza, então. Se cada NADH produz 3 ATPs e nós temos 10 NADHs, só pelos NADHs nós produzimos 30 ATPs. Olha que doido, velho. Só que veja bem, nós produzimos 30 ATPs aqui e cada FADH2 tem a capacidade de produzir mais 2 ATPs. Portanto, são 30 ATPs dos NADH e mais 4 ATPs, né? 2 vezes 2, 4, do FADH2. Portanto, o saldo de ATPs na cadeia respiratória é 34 ATPs. Aí tu fala, tá, professor, mas... Desculpem, muita água. 34 ATPs, beleza. Mas você... não tinha falado 38? Sim, é 34 que foram produzidos na cadeia respiratória a partir dos NADH e dos FADH2 e mais 4, 2 da glicólise e 2 do ciclo de Krebs. Portanto, o saldo final é 38 ATPs por molécula de glicose. Olha que interessante. E professor, você disse que ia me falar não disse ainda, esse gás oxigênio. Ele está atuando aqui. É esse gás oxigênio que está nessa terceira etapa da cadeia respiratória que fica lá no finalzinho. Tipo assim, ó, tipo um ímã. Aí vem os NADH e os FADH2 lá do outro lado e eles mandam para cá os elétrons. Os elétrons passam pela membrana interna da mitocôndria e quando está passando pela membrana interna da mitocôndria, está bombeando H+ para fora. Esse H+ passa por uma proteína chamada ATP sintetase e quando passa por essa proteína, o elétron foi atraído, passou o H+, a proteína gira,
e produz ATP. É claro, pessoal, aqui eu estou falando bem abstrato, você tem que assistir a aula específica de respiração celular para entender esse mecanismo. Mas basicamente o papel do gás oxigênio é atrair os elétrons aqui. Se ele não está aqui, se não tem gás oxigênio, não atrai elétrons. Se não atrai elétrons, os NADH e os FADH2 não liberam os elétrons. Se não libera os elétrons, para o processo e a gente não produz mais energia por respiração celular. Que louco, né? Por isso respirem, gente, não vão deixar de respirar. Feito. Aqui tá um resumão mesmo, gente, porque é um assunto muito interessante estudar isso aí. Agora nós temos a fermentação. Pessoal, como eu falei para vocês, a fermentação não são 3 etapas, eu trouxe aqui 3 tipos. Elas estão acontecendo no citoplasma da célula e acontece antes da fermentação, acontece a glicose. Só que a glicólise quebra a glicose e não tem gás oxigênio, então se transforma em outra coisa e produz 2 ATPs. Vale lembrar que para cada uma das fermentações sempre é 2 ATPs, 2 ATPs, 2 ATPs de saldo. A fermentação lática nós fazemos quando você está correndo demais. Presta atenção nisso aqui, está correndo demais, a gente está fazendo respiração celular, mas às vezes não dá conta. Então, para a nossa célula não entrar em pane geral, fala, não, vamos começar a produzir umas fermentaçõezinhas aí para ter um ATP a mais, senão vai dar problema a gente sem ATP no movimento músculo. Então a gente começa a fazer junto com a respiração celular, a gente faz a fermentação lática, que tem como acúmulo, tem como produto final o ácido lático. Por isso que o ácido lático ele é associado a cãibras. Quando você corre demais, você produz muito ácido lático. Esse ácido lático ele se acumula. E ele é associado, depois de algumas horas, às cãibras. Tô cheio de cãibra, professor. Por que depois do exercício da cãibra? Justamente pelo acúmulo de ácido lático que a gente produz. Então, o único tipo de fermentação que nós fazemos é essa. Então, olha lá. 2 ATPs de saldo. E acontece em células musculares. Nas nossas células musculares acontece a fermentação lática. Por que é fermentação lática? Porque no produto final é ácido lático. Beleza? Feito. Ó, agora vamos falar da fermentação alcoólica, que o vestibular adora mesmo cobrar fermentação alcoólica. Gente, a fermentação alcoólica é chamada de fermentação alcoólica porque o produto final da fermentação será álcool etílico. Pensem, isso está acontecendo, lembre-se, né? Está acontecendo no nosso citoplasma, não no nosso, de outros organismos. Portanto, quais são os organismos que fazem fermentação alcoólica? Leveduras, fungos. Quando você vai fazer um pãozinho de casa, uma massa de pizza, está sovando a massa, você tem um momento que você colocou lá fermento biológico. Fermento biológico são essas leveduras, são fungos que vão fazer a fermentação alcoólica, percebe? Eles liberam álcool etílico ali. Claro, professor, vou comer pão, vou ficar bêbado? Não, ele sai fora, né? Ele vaporiza e aí a gente não fica bêbado comendo pão, não te preocupa. E olha que interessante, esse tipo de fermentação libera o CO2, libera o dióxido de carbono. E aí que vem a grande filosofia que os vestibulares gostam de falar. Por que o pão cresce? Ó, eu estou sovando um pão, coloquei, tem que deixar descansar 15 minutos o pão. Porque quando você deixa ele descansar, essas leveduras que você colocou, o fermento biológico, estão se alimentando. Elas se alimentarem, elas fazem a fermentação e durante a fermentação eles estão liberando o quê? CO2. Esse CO2 vai sendo liberado e vai estufando o pão, vai fazendo pequenas bolhas de CO2 nele. E ele literalmente cresce e fica macio. Então o pão cresce porque esses organismos aqui, essas leveduras, liberam o dióxido de carbono durante o processo de fermentação alcoólica. Barbada, coisa filosófica, coisa linda. E aí, pessoal, esse tipo de fermentação é utilizado também para fazer bebidas. Bebidas fermentadas. Ora, se é uma bebida fermentada, você tem que te ligar. Ela tem que é uma bebida alcoólica e é fermentada, então é fermentação alcoólica. Pessoal, é fermentação, vou tomar uma bebida com fermentação lática? Não. Nesse caso, se é bebida alcoólica, que aqui tem outros produtos também que se faz, mas se é bebidas alcoólicas, a fermentação tem que liberar o etanol, o álcool, que depois tem a concentração ali. E a fermentação acética, digamos que é uma continuidade da fermentação alcoólica. Algumas bactérias mudam um pouco esse ciclo e no final, em vez de liberar álcool etílico, liberam ácido acético, que é o vinagre. Então aqui é uma fermentação para fazer vinagre, é utilizado em indústrias aí também da indústria alimentar. Isso é feito por bactérias e repara, 2 ATPs, sempre 2 ATPs, eu tinha resumido para vocês. Então de uma maneira geral, pessoal, veja, são 2 mecanismos que a gente utiliza para produzir energia na nossa célula. Um é mais eficiente, precisa de gás oxigênio, oxida completamente a glicose. Outro
para nós é menos eficiente, produz menos ATP, não oxidamos completamente a molécula de glicose e não é necessário o gás oxigênio. Beleza? Então é isso, gurizada. Assim, ó, é uma aula bem direta mesmo para a gente entender a diferença. Se você quiser precisar se aprofundar realmente, pessoal, eu preciso saber de todos os detalhes do ciclo de Krebs, da glicólise, preciso de todos os detalhes da cadeia respiratória, você tem que procurar a nossa aula de respiração celular específica. A mesma coisa serve para a fermentação. Se você quiser saber todos os detalhes que acontecem em cada um dessas reações aqui, dessas fermentações, tem na nossa aula específica. Aqui a ideia é essa, comparar e mostrar para vocês que tem diferença, embora o objetivo das duas seja a mesma, que é produzir ATP. Gurizada, satisfação imensa estar aqui nessa aula. Um grande abraço para vocês, nos vemos muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau.